Legal, perfeito. A gente vai falar então, né, Rafa, dos três cenários, e aí a gente vai especificando. Vamos falar um pouquinho da unidade básica de saúde, o Rafa vai contar um pouquinho da experiência dele, eu vou contar a minha, e a gente pode abrir para vocês também contarem um pouquinho, tirar as dúvidas de vocês, tá bom? De cada um desses cenários, eu acho que vai ser bem rico aí a nossa discussão, tá? Pessoal, para começar, a ideia, né, do MedZD, a gente já vem querendo quebrar alguns paradigmas, isso aí é uma coisa que meio que vem aí de uma insatisfação, né, de uma série de coisas, não só da medicina, mas do ensino. A gente vem aí há muitos anos já com o mesmo método, né? Hoje eu vejo meus primos que têm possibilidade de trabalhar não, perdão, de estudar em excelentes escolas. No entanto, continua a mesma coisa. Eles estão enfileirados, 4, 5 fileiras, 40, 30 crianças dentro de uma sala e o professor lá na frente dando aula, né? Então, isso a gente sabe que acaba formando pessoas muito parecidas e não necessariamente isso é o ideal para uma sociedade ou mesmo para uma comunidade. Então, eu acho que é bem interessante a gente tentar pensar um pouquinho diferente, a gente buscar sair um pouquinho, né, desse grupo de pessoas que pensam iguais. Eu acho que não necessariamente isso é ruim, mas a gente precisa pensar, a gente precisa discutir mais. Eu acho que hoje a gente tem muita intolerância política, religiosa, simplesmente porque as pessoas não conseguem ouvir diferentes opiniões, né? E na medicina, eu acho que o que enriquece muito o médico é realmente ter essa possibilidade de discutir, de aprimorar, de ensinar, de aprender, né? Então, eu acho que isso faz muito sentido. O MedZD é uma palavra, né, em russo. O Med realmente é de medicina e o ZD vem de Zdоровый, que é saudável, né? Então a gente vem com esse contexto de medicina saudável, é realmente algo que a gente acredita bastante, né? Então a gente vem aí estudando, trabalhando e sempre buscando algo em prol disso, tá? Então acho que é muito interessante que a gente tente sair um pouquinho, ser um pouquinho mais flexível, né? A gente tem que pensar, a gente tem que discutir, a gente, poxa, com certeza se eu conversar com o Rafa durante 30 minutos, vai ter alguns pontos que eu não vou discordar, mesmo ele sendo meu amigo, mesmo gostando muito dele, mas eu vou discordar, falar, pô, Rafa, eu não acho que é isso. E assim, problema nenhum, né? Isso, sinceramente, é ótimo. Eu não quero conversar com pessoas que concordem 100% do que eu falo. Então, acho que é muito rico a gente ter essa possibilidade de realmente discordar e trazer essas diferentes opiniões sempre com muito respeito. Eu acho que o respeito é fundamental. Então, poxa, o Rafa pensa uma coisa, eu penso outra, eu coloco o meu ponto, ele coloca o ponto dele, e ok, né? Não tem problema nenhum. Desde que seja com respeito, eu acho que a gente pode estar discordando a todo momento, tá? Então, aqui, para quem não me conhece, a trajetória começou lá em 2016, né, quando me formei lá na Rússia. Vim para o Mais Médicos, que nem eu falei no início, eu tive a oportunidade de me inscrever lá da Rússia mesmo, no projeto Mais Médicos do Brasil na época. E no dia seguinte que eu cheguei ao Brasil, já estava no programa, já foi bem interessante. Fui parar na unidade básica de saúde. Aí realmente não tinha escolha, né? Na época lá, se falasse assim, você vai atuar no Amazonas. Poxa, é emprego, é oportunidade de trabalhar como médico? Eu vou. Então, realmente, a gente ficava muito restrito aonde tinha vaga, né? Por muita sorte, realmente eu consegui próximo da casa da minha mãe. Então, basicamente, eu cheguei, fui trabalhar muito próximo de casa. E fui trabalhar na unidade básica de saúde, inicialmente lá no SUS, fiquei durante 2 anos e meio, tive essa oportunidade. Como eu falei para vocês, a unidade básica de saúde, ela gira em torno de um certo preconceito dos médicos. Pelo menos eu tinha esse preconceito, não posso falar que todos têm, né, porque esse é um viés que eu tenho, de achar que é uma medicina mais simples, que é uma medicina menor, que nunca vou ser valorizado, que de repente a população também não vai valorizar a gente. Então, tem uma série de estigmas em cima da medicina de família, né? Então, acho que é interessante a gente abrir um pouquinho esse leque, porque a medicina de família é muito rica, né? Para o médico em si, ela é muito rica, né? Então, vamos trazer um pouquinho isso para vocês. Depois fui trabalhar na saúde suplementar, fiquei um tempinho no convênio, depois trabalhei em company também. Tudo no contexto da medicina de família e comunidade, tá? Isso existe, né? Você pode trabalhar ali no convênio com todo um contexto da medicina de família, no entanto, muda algumas ferramentas que eu vou colocar para vocês. Em company também muda um pouco, o Rafa já está mais tempo nisso, ele vai poder falar ainda melhor para vocês. Vamos lá, Rafão, conta um pouquinho da sua história aí, cara. Bom, me formei em Mogi, Faculdade de Medicina de Mogi das Cruzes.
na 46ª turma, em 2019. Saí da faculdade, dei plantão pouco tempo, no começo, já fui direto para a UBS, junto com o Cauê, foi onde eu conheci, ele era o responsável técnico da unidade que eu fui, então ele me ensinou muita coisa lá dentro. Ficamos lá 11 meses na cidade de Tiradentes. Depois voltei para minha faculdade, fui dar plantão lá no hospital onde eu me formei, dei plantão em outros lugares, fui trabalhar para convênio também. Em 2020, fui trabalhar para convênio, e lá eu dava plantão na porta e comecei a assumir um ambulatório também como generalista e na parte de saúde de família também lá. Eu fiquei até 2021. 2021 eu entrei na saúde complementar, no Medicine Company, num local que o Cauê trabalhava também, a convite dele, inclusive. E lá eu estou até hoje. Continuo dando plantões em hospitais, pronto-socorro, né, na cidade de Arujá e também aqui no Parque Ibirapuera. Mas a minha base é medicina de família, é o que eu faço todos os dias. E eu também faço medicina de família particular, na qual faço visitas domiciliares, atendo pacientes acamados, faço medicina de família mesmo, independente da idade. Eu vou até a casa do paciente, eu tenho um paciente de 18 anos e a minha mais velha tem 79 anos. Esse é o meu dia a dia. É isso aí. Legal, Fão. Vamos lá. Vamos começar com o SUS aqui, então, que eu acho que, querendo ou não, é onde a gente tem mais possibilidades. A grande maioria dos municípios tem vagas para médico. Isso é engraçado, né? Porque, por exemplo, meu pai, eu lembro que ele era engenheiro mecânico, e na indústria é tudo muito mais difícil, né? Na indústria, poxa, você está desempregado, tem uma oportunidade para trabalhar, você vai, faz uma entrevista, é você mais 10 para uma vaga. Na medicina de família é muito doido isso, porque às vezes você vai no lugar, e aí eu lembro que em 3 ocasiões aconteceu isso, por isso que eu estou fazendo esse relato, tá? Então eu fui para uma vaga, o médico falou assim, Cauê, vamos lá, agora escolhe a sua vaga aí. Eu falei, poxa, peraí, como assim que eu vou escolher minha vaga? Ele falou, a gente tem 10 vagas, vê aí o que fica bom para você. Então, era uma coisa muito maluca, assim, falar, poxa, mas como assim, né? Não é, tipo, uma vaga para 10 pessoas? Não, tipo, é uma pessoa para 10 vagas, você consegue escolher. Tem uma demanda muito grande, né? Especialmente aqui em São Paulo. Claro que não são todos os municípios, mas São Paulo tem muita demanda e tem muita rotação, né? Tem muito médico que fica 2, 3 meses, não se adapta, sai da atenção primária, vai fazer plantão em PA, em pronto-socorro hospitalar. Então, tem bastante disso. Tá? Então, isso é uma realidade aí da medicina de família. E isso, eu acho que isso empobrece muito a medicina de família, no sentido que não tem como fazer medicina de família se atendendo uma comunidade lá de 3.000, 4.000 pessoas. Se a gente for pegar na população descrita, em 2 meses você não consegue atender todos, não consegue vê-los 2, 3, 4 vezes. Então, o vínculo não é criado. E a medicina de família é muito em cima do vínculo, realmente você conhecer o médico, você saber quem que é o médico, você ter essa confiança. Então, a medicina de família, ela tem essa dificuldade, né? Você tem que ficar por um período naquele local, você tem que conhecer realmente seus pacientes para criar esse vínculo. E, infelizmente, isso acaba não acontecendo. Vamos fazer um paralelo aqui, Rafão. Você consegue ter essa percepção, para você ficar muito claro isso, de você atender o paciente da fábrica, por exemplo, que você já atendeu 3, 4 vezes, e o paciente que você atende no pronto atendimento pela primeira vez? Com certeza, é muito clara essa diferença. E, Cauêzão, uma coisa que eu aprendi na faculdade, que eu vejo hoje muito claro, a medicina de família não é um trampolim, não deveria ser vista como um trampolim, né? Não é um meio, é um fim. É uma especialidade também, é algo que a nossa especialidade ela é muito rica, ela é muito importante. E o principal dela é essa longitudinalidade, né, cara? É uma coisa que quem está entrando agora talvez sinta um pouco de dificuldade, que a gente quer. Eu tinha muito isso, a gente conversava muito sobre isso, eu tentava me ensinar e me elucidar sobre isso, que, pô, tem tempo, você vai rever o paciente depois, as demandas podem ser
picotadinhas, porque você vai acompanhar essa pessoa, dá uma diferença absurda, o que no PS definitivamente não dá, né? Você resolve ali aquela queixa pontual e pronto, né? Já no Sim, nosso não, a gente... isso vai muito do perfil do médico, né? Porque eu vejo bons médicos que falam assim, pô, Cauê, não dá, cara. Eu não consigo, eu não quero ver o paciente 2, 3 vezes. Quero ver ele uma Sim, vez, tratar o sintoma dele e tá ótimo. Para mim é o suficiente. sim, Então, assim, existe, né? Existe ótimos médicos que se adaptam ao pronto-socorro, ao pronto atendimento, e ok, né? Eu acho que ah, seria muito interessante que todos tivessem uma base muito boa, né, para verificar que a atenção primária realmente é por um período mais longo, é para manter essa longitudinalidade, e quem achar que não gosta disso, simplesmente vai trabalhar no pronto atendimento, no pronto-socorro. Isso seria o ideal, né, para realmente não atrapalhar aí o sistema. Mas infelizmente, a gente tem ainda essa dificuldade de ser realmente o trampolim, né? Em São Paulo, querendo ou não, tem uma demanda muito grande e o salário, consequentemente, acaba aumentando também. Então, tem muitos médicos que vão para a atenção primária devido ao salário, que às vezes paga mais do que em alguns outros locais. Então, isso daí acaba criando aí uma oportunidade também. Vamos lá. Em relação ao médico que vai trabalhar no SUS. Basicamente, vai trabalhar, né, na atenção primária, vai trabalhar na unidade básica de saúde. As unidades básicas de saúde, elas têm uma variação muito grande. Tem unidade que é pequenininha, que é uma casa, e tem unidade que foi construída e é gigante, né? Tem unidade que parece realmente muito grande. Então, tem uma variação muito grande aqui em São Paulo, mesmo aqui no município onde eu estou agora, em Santo André. É impressionante. Você vê uma UBS e fala assim, o que é isso? Você fica procurando ali a plaquinha. E outras realmente são muito, muito grandes. Tem uma característica bem interessante em São Paulo, que a unidade básica de saúde, normalmente, elas estão coladas com as creches. Então, é muito comum, né, de você encontrar ali a unidade básica de saúde e do lado tem uma creche. Então, isso acontece demais. Meio que quando foi construído, construíram juntos, assim, não necessariamente ao mesmo tempo, mas tinha essa proposta de construir a creche e a unidade básica de saúde. A distribuição pelo Brasil, basicamente todos os estados, a grande maioria dos municípios, né? Eu imagino que praticamente todos no Brasil. E em relação a horas de trabalho, isso daqui, no SUS, hoje, né, devido a essa dificuldade, devido a muita rotatividade, eles acabaram abrindo um pouquinho mais. Então, hoje tem OS, né, que são as organizações de saúde, que aceita ali trabalho de 20 horas, outras de 30, outras de 40 horas. O mais comum, pessoal, para trabalhar como médico de família é 20 ou 40 horas. Tá? Então, isso realmente, os contratos, normalmente, eles estão em cima disso. 20 horas, normalmente você faz em 2 dias. Normalmente tem essa possibilidade de você fazer 10 horas num dia, 10 horas no outro. Em 2 dias, você atendeu ali 20 horas semanais, tá? E tem os outros contratos que são 40 horas semanais, que aí você pode optar em trabalhar 8 horas por dia durante os 5 dias ou trabalhar 10 horas durante 4 dias, completando aí as 40 horas. Né? Então, normalmente esse regime que a gente encontra na unidade básica de saúde. Tem algumas propostas, né, do pessoal ir num dia só para cobrir plantão, fazer cobertura, mas isso daí realmente é muito ruim. Né? Isso daí a gente nem dá para contar como uma medicina de família. Né? Isso daí realmente você vai lá fazer um plantão, acabou e já era. Né? Não dá, sinceramente, para contar como medicina de família. Aqui, a gente tem a média salarial, tá? Procurei na internet, a gente tem esse dado, né, da média nacional, tá? Isso aqui tem uma variação muito grande de estado para estado, né? A média nacional do médico que trabalha na unidade básica de saúde é R$ 9.201 por mês, tá? Isso depende muito. Em São Paulo, o que eu estou vendo hoje, tá? São Paulo está entre 17 e 24, tá? 40 horas semanais, tá, pessoal? Então, depende do lugar, é 17, mas a grande maioria das OSs, hoje, elas estão pagando aí por volta de 20 mil, sendo que tem uma variação porque em algumas regiões mais afastadas tem alguns bônus, então acabam pagando mais. Eu já vi recentemente R$ 26.000, mas era uma área extremamente afastada, ainda no município de São Paulo. Você viu algo muito diferente disso, Rafa? Negativo. Então tá. Negativo. Essa é a realidade mesmo. Sim. Essa é a realidade. Então, varia muito de município, né? Por exemplo, minha mãe, ela mora em Santo André. Em Santo André, não tem organização de saúde.
Então, quem paga o salário do médico é a prefeitura. Aí realmente é bem mais baixo. A prefeitura paga em torno de 14, 15 mil CLT, que isso daí vai dar 11, 12 mil reais livre, tá? Então, é muito diferente, pensando que é uma cidade colada com São Paulo. Se a gente pegar outro município próximo, São Bernardo do Campo, também paga talvez 14, 15, sendo que o livre aí vai ser 14, não, talvez, não, acho que é um pouquinho mais, deve ser 16, 17 o livre, de repente 13, 14. Claro que vai ter uma variação aí, faz um tempinho que eu vi isso, em São Bernardo. São Paulo, querendo ou não, é o diferencial. Eu vejo que São Paulo chegando aí a 24 mil, 26, é algo que eu não vi em nenhum outro lugar. Não sei se no Brasil, eu sei que no sul do Brasil não existe salários maiores do que isso. Em São Paulo eu sei que é um valor alto, talvez no norte e nordeste, em algum momento chegue a isso, mas eu acho muito difícil. Tem um plano que, se eu não me engano, que foi logo quando eu me formei, que mudou a nomenclatura do Mais Médicos, né? Médicos Sim, pelo mudou Brasil. recém. Isso. E Isso. aí, pelo que eu vi, tem meu colega, minha dupla de faculdade, ele foi para Bahia e aí tinha um plano lá de ganhar 32K, indo para uma cidade que tinha várias insalubridades, né? E aqui, como o Cauê pontuou, fala em regiões afastadas, mas geralmente são as regiões periféricas, mais periféricas de São Paulo, não importa qual a região, se for Zona Sul, Sudeste, Leste, mas principalmente Zona Sul e Zona Leste, onde tem uma maior demanda populacional, né, onde são os locais mais populosos da cidade e que também tem uma fragilidade absurda. Então, isso faz aumentar o ticket do médico, né, por conta desses fatores, né? E foi a nossa realidade, inclusive. Foi a nossa realidade. Sim. A Zona Leste ela é muito grande, né? Ela tem uma densidade demográfica realmente muito alta e tem essas áreas mais afastadas, né? Mesmo eu lembro que a primeira unidade básica de saúde que eu trabalhei nem era tão longe de casa, mas era considerada uma área rural. E aí por isso o ticket era mais alto devido a ser considerado uma área rural. Então tem muitas discrepâncias, tem muitas diferenças em relação à média salarial, pessoal. Isso vai depender muito do município onde você está realmente, tá? Não tem como a gente colocar aqui um valor fixo. A média é essa, mas se a gente pegar aí São Paulo, realmente é muito diferente disso. Aqui, então, a média salarial em São Paulo, 17 a 24 mil, que a gente tem aí a base, né? Que a gente acaba tendo mais conhecimento. Mas, pelo menos, eu lembro que tem um amigo meu que é dono de Natal. Em Natal, eu sei que é menos, tenho certeza. Eu imagino que no Nordeste, também João Pessoa, eu lembro que não era bem menos que São Paulo. Eu acho difícil, realmente acho difícil ter algum local que seja mais do que esse valor, pessoal. Alguém tem alguma dúvida em relação a essa parte? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Vamos, então, aqui para as formas... Oi. A Adriana colocou aqui um ponto que no Paraná a média está ficando 15 mil, 40 horas. Segue a linha de São Paulo, né? Sim, a média, pensando na média, sim. E depende, assim, se a gente for falar em bruto e líquido, né? Quando a gente fala 24, pessoal, esse valor de 17 a 24, a gente fala em bruto, tá? Se for CLT, 30% quase vai embora de imposto, né? Então, em relação às formas de contratação, pessoal, eu vejo que hoje tem muito, né, do que a gente chama de pejotização, e especialmente na saúde suplementar, né? A gente vê muito isso, a pejotização. Então os médicos eles têm que criar uma empresa para poder trabalhar. Isso é muito confortável para as empresas, né? Elas acabam deixando ali de pagar uma série de impostos e o médico acabou que começou a aceitar isso e criou-se essa aceitação. Hoje é muito comum você receber uma proposta para trabalhar com o PJ. Então, isso, sinceramente, eu não sei se é bom, tá? Eu não vejo isso com bons olhos, eu acho que tem o lado negativo, mas às vezes abre-se boas oportunidades, né? Nem sempre ali vai ter más oportunidades, vai ter muito realmente de você examinar isso, tá? Pensando em unidade básica de saúde, em São Paulo ainda a gente tem muita CLT, né? Se a gente pegar as unidades, as OS, né? As organizações de saúde, a grande maioria ainda paga como CLT, tá? Então,
Isso é uma característica das OS aqui. Hoje em dia também vem crescendo muito as sociedades participativas. Nossa, impressionante como você vê essas sociedades aparecendo hoje em dia. Você entra, você assina lá um contrato e você torna-se, então, daquela sociedade e, consequentemente, você acaba pagando menos impostos, porque eles já pagam já um imposto em cima de um determinado montante, tá? Depois a gente vai trazer a contadora e aí ela vai falar especificamente em cima disso. Acho que vai ser bem legal, tá? Uma visão aí um pouco diferente da nossa. E tem o RPA também, né? O RPA também é uma forma de contratação, normalmente são mais plantões, e aí quando você recebe, você já recebe já o valor líquido já, tá? Então, hoje em dia a gente tem diferentes formas de contratação, isso querendo ou não, especialmente para quem está começando, né, Rafa? Eu acho que é muito importante ter essa base, né? Poxa, o que é PE, o que é CLT, PJ, sociedade participativa, o que compensa mais? Eu acho que para quem está começando, tem muita gente que fica meio perdidão e aí oferece uma PJ, opa, peraí, eu faço, eu abro uma PJ aqui, quero trabalhar. Isso não necessariamente é bom, né? Isso daí pode atrapalhar aí ao longo da sua caminhada. O que você acha, Rafa? Com certeza, eu concordo com você, Cauezão. Inclusive, eu acho que tinha que ser matéria obrigatória em qualquer faculdade de medicina, seja aqui no Brasil, seja em outros países, da gente poder entender um pouquinho sobre isso, né? Faz parte do básico médico, né? Eu vejo muitas vantagens e desvantagens nos dois lados, se a gente puder falar em dois lados. Já trabalhei em todas essas formas, tanto PF, PJ, sociedade participativa, RPA. CLT sempre tem um lugar diferente aqui no Brasil, né? Nós viemos de uma sociedade que é muito mais paternalista e que a gente privilegia alguns cuidados que são muito importantes para a gente. Isso é do brasileiro, né? É social, é sociocultural. Essa pejotização, eu concordo com você, que ela nem sempre é positiva, ela pode ser muito positiva e depende de quem é o contratante seu, né? Porque você passa a ser a sua empresa, só que assim, a gente médico não sabe ser empresário. A não ser que faça algum curso ou que tenha alguém que ensine, a gente, ou se não for atrás, né? A gente não sabe muito bem como lidar com isso. Pode ser uma faca de dois gumes aí, né? Ela pode ser muito positiva, como a gente vai falar um pouquinho mais para frente, como também já tive experiências que não foram tão positivas, né? E conheço colegas que também não se deram tão bem nisso, né? Muito por questão de contrato. Então, antes de fecharem qualquer contrato, conheçam, vejam o local, assistam a nossa aula que o Cauezão vai trazer a contadora para explicar os detalhes, as minúcias contábeis, jurídicas que existem em torno dessas formas de recebimento, né? Saibam muito bem, para vocês não caírem no famoso golpe. E esse é um grande problema. Sim, infelizmente tem bastante, pessoal, tá? Então, é um tema bem importante, é um tema que a gente vai abrir mais no futuro próximo, tá bem? Mas realmente é importante. É o que você falou, Rafa, acho que você pontuou muito bem, né? O médico, ele é médico, né? Você estuda para ser médico e não para ser empresário, especialmente nesse primeiro momento, e quando você abre uma PJ, ser uma pessoa jurídica, muda completamente as leis ali frente à pessoa jurídica, tá bem? Então, realmente é algo muito importante. Em relação à demanda, pessoal, a demanda como médico, assim, para os médicos, na verdade, é uma demanda alta, tá? Então, tem muita demanda. A maioria das unidades de saúde hoje em São Paulo, por exemplo, a gente vê que falta médicos, tá? Em diferentes estados, eu acompanho alguns grupos no sul do Brasil, também eu vejo, vira e mexe, abre vaga para médico de família, e isso é muito, muito curioso. Recentemente, eu até estava dando uma olhadinha e, assim, simplesmente falo assim, você quer vir trabalhar aqui? Quero. Parece que eles te dão um contrato para você assinar e você chega e vai. Então, isso, puxa, eu sinceramente eu sou bem, eu gosto de, não que eu gosto de segurança, mas, poxa, imagina você sair de um lugar, mesmo que seja próximo da sua casa, para ir para outro lugar, você não sabe o que você vai encontrar lá. Então, é complicado. As organizações de saúde, por mais que a gente lute ali, tem uma série de metas, uma série de dificuldades que a gente tem que realizar através das organizações de saúde. No entanto, a grande maioria delas, elas são grandes empresas, elas estão linkadas com grandes empresas e elas acabam fazendo o pagamento de forma correta, o CLT, eles fazem o pagamento correto. Então, a OS, ela
ela tem muitas exigências pelo município, né? O município basicamente contrata a organização de saúde e a organização de saúde contrata a sua equipe. E aí ela coloca um monte de metas ali para a equipe cumprir. Por um lado, isso é ruim, no entanto, ela recebe do município e repassa, a gente recebe sem dificuldades. Agora, já com outras empresas, a gente pode ter dificuldades, tem que tomar bastante cuidado, tá? Em relação à unidade de saúde, pessoal, modelo de atendimento. Vamos entrar aqui, que eu acho que isso aqui é bem interessante, bem importante para vocês que estão conhecendo. Lembrando que a gente tem um modelo tradicional e temos o modelo da estratégia da saúde da família. A estratégia, ela vem crescendo, cada vez mais estão fazendo essa transição, saindo do modelo tradicional e indo para a estratégia da saúde da família, tá? Então, isso eu acho que é um ponto bem interessante, bem bacana. Já fui em alguns municípios mais longínquos e vi lá como estratégia da saúde da família. Eu acho bem legal isso, tá? E qual que é a diferença? Né? Basicamente, no modelo de atendimento tradicional, tem lá o generalista e o clínico geral, tá? No modelo tradicional, basicamente a gente vai encontrar o clínico geral que trabalha atendendo porta, basicamente atendendo adultos, tá? É sempre assim, Cauê? Não necessariamente, mas normalmente no modelo tradicional você não atende criança, não atende gestante, não faz essas consultas mais em específico, né? Consultas de puericultura, consulta de puerpério. Então, assim, sinceramente, se vocês estiverem pensando assim, poxa, eu tenho uma estratégia aqui para trabalhar e eu tenho a tradicional. Acho que é bem interessante você já ter essa percepção, né? Aqui que eu quero trabalhar, porque muda muito, né? Uma coisa é você só atender adulto, outra coisa é você atender criança, idoso, adulto, gestante, né? Fazendo consulta de puericultura, fazendo consulta de pré-natal e de puerpério, né? Então, muda completamente. Aqui na estratégia você tem uma equipe para cuidar, então, não necessariamente você é o chefe da equipe, não, né? Mas você tem uma equipe ali para poder trabalhar junto. Então, é bem diferente o modelo tradicional do modelo da estratégia da saúde da família, tá? Na estratégia, pessoal, da saúde da família, basicamente o médico ele é generalista, tá? Então, vai estar ali na sua carteira de trabalho que você é o generalista, ou seja, você vai atender no geral, né? Então, a gente tem lá consulta de adulto, consulta de criança, de adolescente, do idoso, pré-natal, puericultura e puerpério, tá? Então, é bem diferente se a gente pensar lá no modelo tradicional, que basicamente você vai atender adulto. Pô, Cauê, mas posso atender gestante no tradicional? Se vir uma gestante com dor no abdômen, você vai atender. Se vir uma gestante reclamando que está tendo ardência urinária, você vai atender. Mas não é a mesma coisa, né? Não tem consulta de pré-natal em específico, tá? Pelo menos o que é preconizado. Algo diferente aqui, Rafão? Você gostaria de acrescentar? Acho que não, Caizão, tá perfeito. Não tenho o que Legal. falar. Menina, esse é um ponto muito importante, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu acho que seria bem bacana tirar dúvida aqui, porque isso muda muito, né? Estratégia é uma coisa, tradicional é outra. E isso é muito importante, vocês terem essa percepção. Eu lembrei de uma coisa que você falou, Vai lá, Rafa. que está muito comum essa transição, e aqui em São Paulo, não sei se você já pegou algumas que eles chamam de UBSs mistas, Tá, que são unidades que uma parte é tradicional e a outra faz estratégia de saúde da família, e eles compartilham os prontuários de modo que a Sarinha está numa mista. Acho que ela pode, se vocês toparem, ela pode falar um pouquinho dessa experiência, que é um ambiente bem diferente, porque não tem nada muito determinado, então fica meio vago, até chegar numa transição, varia de gerência para gerência, se uma gerência está mais acostumada ou não. Eu tenho uma amiga achei. enfermeira que ela tá e ela tá sofrendo bastante, cara, porque enfermeira e enfermeiro de UBS é quem toma conta da equipe da parte gerencial mesmo, né? O médico, a Sim, gente acaba ficando com os atendimentos e, claro, se a gente tiver um know-how suficiente para coordenar essa equipe, pô, funciona perfeitamente, né? Mas geralmente é a enfermeira que toma a frente. E ela reclamava muito da desorganização, que ela não conseguia montar um planejamento porque não dava, não tinha essa união, né? Não tinha nada entendi. definido certinho.
Se a estratégia em si já é difícil, eu imagino uma mista deve ficar tudo muito mais complexo ainda, né? Realmente não deve ser fácil. Mas, assim, eu acho que essa percepção é muito importante, né? Estratégia é uma coisa, tradicional é outra, mesmo naquele mesmo contexto. Fala assim, a unidade básica de saúde é a mesma coisa? Se me oferecerem um trabalho na unidade básica de saúde, vai ser a mesma coisa? Muda tudo, pessoal, né? Se vocês trabalharem como generalista na ESF, vai ser uma coisa. Se vocês trabalharem como clínico geral numa tradicional, ou mesmo na mista, né, que nem o Rafa colocou, você pode ter lá 4 equipes, por exemplo, de estratégia da saúde da família. Às vezes eles pegam um médico para trabalhar na porta como clínico para aumentar a rotatividade, tá? Então isso acontece. Para não ter acolhimento para o pessoal da estratégia, às vezes eles pegam um clínico para ficar tocando a porta, basicamente atendendo ali as consultas extras, tá? Então isso às vezes acontece. Posso falar por voz para explicar, Rafa? Acho que Fica à fica vontade, mais Sara. fácil. Eu estou numa unidade mista, num município próximo a São Paulo, né, na região metropolitana, que é Ferraz de Vasconcelos. Eu sou médica generalista na unidade, faço todas as consultas que estão escritas no slide do Cauê. E, além disso, eu faço visita domiciliar, eu atuo como se fosse realmente uma unidade da estratégia de saúde da família. A minha enfermeira, eu falo minha enfermeira porque ela é da minha equipe, ela é maravilhosa. Ela também tem que bater metas, ela tem meta de visitas, e principalmente nossos pacientes crônicos, a maioria dos meus pacientes crônicos são quadros demenciais e quadros de doenças vasculares, principalmente de úlceras, né, que a gente faz bastante curativo e tudo mais, esse acompanhamento bem prolongado. Nós estamos aguardando a contratação pela prefeitura ou pela OS, eu ainda não sei como vai ser definido, das agentes comunitárias de saúde. A gente trabalha sem agente, é muito ruim trabalhar sem agente comunitário, porque elas facilitam praticamente tudo para você, elas conhecem a vida de cabo a rabo do paciente. Ela vai te falar, doutora, se você for nesse horário da visita, ele não vai estar lá, a senhora tem que ir em horário tal. Então, elas facilitam basicamente tudo para você. E ficar sem agente comunitário é muito difícil. E nós somos 3 equipes lá, somos 3 médicos. E cada médico tem um espaço na sua agenda para atender acolhimento, ou seja, não tem só um que vai fazer acolhimento. Os 3 fazem acolhimento e cada um tem seus horários. Às vezes os acolhimentos ultrapassam o limite, às vezes sim, porque pode ser criança que está com febre, então a gente não nega esses acolhimentos, mas tem alguns que a gente consegue redirecionar. O ruim é que na cidade que eu estou não tem UPA, só tem hospital terciário, então dificulta bastante. Tem muita gente que ainda enxerga a UBS como UPA, sendo que nós somos UBS barra estratégia. Mas a gente está driblando esses desafios e está conseguindo. Legal, Sara. E isso realmente acontece bastante, né? Quando eu trabalhava com a Rafa, né, Rafa, na cidade de Tiradentes, tinha um pouco disso também. À medida que a equipe vai ficando boa, que a gente começa a fazer um atendimento bacana, os pacientes começam a ficar mais confiantes. Falam, poxa, eu quero ir lá no Dr. Rafael porque ele me atende bem. E isso aqui, o problema é que o Dr. Rafael ele tem lá 30, 36, 40 consultas no dia. E aí vai 45 pacientes. E aí começa a gerar essa demanda extra e começa a dificultar as coisas para a gente. Isso acontece, infelizmente. Mas aqui acrescentando, então, que nem a Sara colocou, acho que então a gente poderia colocar aqui mais as consultas do acolhimento e mais as consultas em casa, né? Fazer a visita domiciliar, que é algo que eu acabei não colocando aqui. E a visita domiciliar, em algum momento a gente pode falar só sobre isso, ela tem muitas especificidades, né? É algo totalmente diferente. Eu lembro que quando eu fui pela primeira vez, eu fiquei até assustado. Eu falei, caramba, eu lembro que eu trabalhava num lugar tão complicado que não levava nada. Eu só levava, acho que uma caneta Bic e um papel, uma caneta. Então não tinha celular, não tinha nada. Tudo que o paciente falava, eu ficava 1h30 lá só respondendo. Então é aquela coisa que totalmente, o que eu posso fazer aqui? Eu vou ter que fazer tudo com o meu esteto, com a minha caneta Bic, vou ter que atender aqui 6, 7 pacientes. Então, no começo, dá uma certa insegurança. Fala, caramba, e agora, né? Cadê o livro? Cadê a internet aqui para me ver alguma coisa? Esquece, não tem na visita domiciliar. A gente acaba perdendo, pelo menos eu tinha essa dificuldade porque eu não levava celular. Então, para mim, foi bem bacana. Foi bacana nesse sentido, porque devido a toda essa dificuldade, eu acabei me adaptando a isso. Então, depois que eu estava indo na quinta, sexta, poxa, já estava confortável, já estava contente até. Era bacana. E andando até a área, conhecendo as pessoas.
Era bem legal a visita domiciliar, uma coisa que eu gosto bastante. Pessoal, em relação aqui, então, se a gente for pensar aqui na estratégia de saúde da família, tem algumas unidades que são mistas, então que pode ter lá só o clínico geral, meio que misturado ali com a estratégia. Normalmente, então, o clínico ele fica mais focado no adulto e no idoso, né? Mas se a gente for pegar uma estratégia simples ou pura, né? Realmente vai ter só equipes de saúde da família, que aí vai ter a equipe a agente comunitária da equipe 1, da 2, da 3, da 4, vai ter uma equipe para cada uma das, na verdade, a formação de tudo que a gente vê lá no PENAB, né, que cai muito nas provas, quantos agentes comunitários tem que ter, quantos técnicos de enfermagem, então a gente tem a equipe mínima aí para poder trabalhar. Em São Paulo, normalmente essas equipes, a gente tem o dentista, a gente tem o TSB, o dentista não necessariamente vai ser para uma equipe só, às vezes divide entre 2, 3 equipes, né? Eu já vi dividir até em 4. A gente vai ter lá a nossa enfermagem, que normalmente é 2 técnicos, ou auxiliar junto com a enfermeira, o médico e as agentes comunitárias, que normalmente é 5, mas depende muito, né? Isso pode ter uma variação grande. Então, a equipe, pessoal, para vocês terem essa percepção, é uma equipe grande, né? Não é pouca gente, né? Se a gente pensar aí na equipe de enfermagem, normalmente são 3 pessoas, agentes comunitários pode ser aí até 5, então aí já seria 8, mais a dentista, mais a TSB, 10, mais o médico, né? Então, se a gente junta todo mundo lá na reunião, já dá 11 pessoas, é aquela equipe onde a gente vai trabalhar. Se juntar a equipe multi, aí chega às vezes até 13, 14 pessoas. Lembro que nas salinhas a gente fazia reunião, colocava todo mundo e enchia a sala com essa equipe multi, que era muito rico, né? Imagina você juntar a gente comunitário aqui, que nem a Sara colocou, traz muita informação do paciente, coisa que nunca você saberia, que às vezes o paciente não fala, e fala, às vezes a gente comunitário traz uma informação de 10 anos atrás, lá que teve um determinado trauma, e aí você já consegue ter essa percepção totalmente diferente daquele paciente, né? Então, é muito rico juntar todo mundo na sala e realmente fazer essa discussão. É um grande diferencial. Isso daqui a gente não vê em lugar nenhum, pessoal. Por isso que eu costumo falar assim, medicina de família, de verdade, é no SUS. Você pode trabalhar no Einstein, no Sírio, em Company, e nunca vai ter exatamente isso. Depois a gente vai falar um pouquinho como que é em Company, como que é no convênio, mas posso adiantar para vocês que a medicina de família raiz, do jeito que a gente lê, do jeito que a gente vê que é diferenciado, é realmente no SUS. É ali que as coisas acontecem de verdade. Em relação ao clínico geral, normalmente ele já tem uma equipe mais estrita, né? Não tem ali o agente comunitário, que nem a Sara colocou aqui. Provavelmente a equipe está sendo montada aos poucos, né? Tem algumas unidades de saúde que até tem um enfermeiro, tem o odonto, tem a equipe multi ali que você consegue chamar os profissionais ou fazer uma interconsulta, mas não necessariamente vai ser o enfermeiro da equipe, não necessariamente vai ser ali a dentista da equipe, né? Então fica uma coisa mais capilarizada, né? Você, poxa, eu preciso da dentista? Encaminha para dentista. Preciso da psicóloga? Encaminha para a psicóloga. Então, a gente não tem tanto vínculo aí com o clínico geral. Em relação às consultas, isso aqui é a briga, né? Isso aqui é a grande dificuldade que a gente tem na medicina de família, no SUS. Eu acho que talvez aqui seja o pior dos pontos, que a gente fica muito restrito ao tempo. Então, a gente tem ali 15 minutos, uma consulta regular. Às vezes, a gente consegue uma consulta estendida, que aí consegue aumentar ali um pouco do tempo, mas isso também depende muito da administração da unidade de saúde, vai muito ali da conversa e muito das exigências do município também, né? Então, uma consulta regular é 15 minutos, não tem jeito, vai estar no papel, você chega no seu dia de trabalho, já tem sua agenda pronta, uma consulta a cada 15 minutos, 1 hora de almoço, e é isso. A gente sempre está com a agenda cheia, isso realmente é algo que é muito, muito cansativo da unidade de saúde. E uma coisa que o pessoal coloca muito, né, Rafa, é de ter que escrever. O pessoal fala assim, poxa, a unidade é legal, mas tem que escrever para caramba. Às vezes, se tiver formulário, se tiver o prontuário eletrônico, tem que escrever para caramba. Então, tem muita gente que fala, não, prefiro mais o pronto atendimento, porque eu coloco lá a queixa do paciente, faço meu exame físico e coloco a conduta, acabou, carimbo e já era. Na medicina de família, como o Rafa falou, devido à longitudinalidade,
a gente acaba tendo que continuar. Você pega, eu lembro que, né, a gente via, né, Rafa, tinha prontuário que era isso aqui, ó. Você vê aquele paciente que já tinha passado na unidade de saúde umas 60 vezes e o prontuário dele lá estava gigantesco, porque tinha, então, essa longitudinalidade aí na atenção primária, tá? Então, para quem gosta, isso é uma maravilha, porque você pega lá o prontuário do paciente, você vê coisa de 10 anos atrás, de 5, mas para quem não se sente confortável com isso, acaba tendo essa dificuldade também. Eu via muita gente reclamando disso, falando, não, mas não gosto disso, não gosto de ficar escrevendo, não gosto de ter que escrever a história pregressa do meu paciente. Não quero saber da história pregressa, quero saber de tratar sinais e sintomas e acabou. Então, isso também faz parte do perfil do médico aí, tá? Aqui, pessoal, basicamente eu gosto de colocar aqui que a tradicional, então, é basicamente, tem uma diferença muito grande, né? Vai daí da água para o vinho. O que é melhor, água ou vinho? Depende, né? Tem gente que vai falar que a água é incrível, que sem água a gente não vive, tem gente que fala, não, imagina, água é água e vinho é algo muito superior. Então, assim, não tem necessariamente algo melhor, tá? Vai ter algo que você se adapte melhor. A tradicional pode funcionar bem? Pode, né? Às vezes você gosta muito da clínica médica, gosta muito de atender idoso e adulto, ótimo, né? A clínica geral vai fazer muito sentido para você. Poxa, não, eu gosto de atender criança, eu gosto de atender gestante, gosto de fazer consulta de pré-natal, puerpério, puericultura. Realmente a estratégia vai fazer muito mais sentido, que aí você tem um atendimento muito mais completo, né? No entanto, exige bastante, né? Então, isso é uma dificuldade que a gente tem, mas para quem gosta, eu acho que é um ponto bem bacana. Você gostaria de colocar alguma diferença aqui, Rafa, entre o tradicional e a estratégia? Acho que não, Caizão. Vocês pontuaram tudo já.